Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Bom, vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas, ou a Igreja de Galáxia, todo o capítulo, toda a carta, e também depois Efésios. E depois iremos começar a nossa sessão de explicação das parábolas de Jesus. Bom, como nos outros estudos anteriores, nós iremos estudar capítulo por capítulo específico. E agora o capítulo primeiro. Vamos ver o que esse capítulo tem a nos ensinar. Bom, eu não vou ficar falando Gálatas capítulo 1 toda hora. Vamos iniciar logo os versículos. Versículos 1, 2 e 3 dizem assim: Paulo, apóstolo, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo está se apresentando, eu não leio o parêntese, tá bom? Que o parêntese ele representa uma explicação do versículo, ele não é, entre aspas, não está no original, parêntese, colchete, não está na Bíblia. Se você está lendo um livro da Bíblia, que tem parênteses ou colchete, ele não está no original, mas uma observação importante, leia outra tradução. Outro tradutor, porque às vezes um tradutor confunde uma coisa com outra. Tome muito cuidado com isso aí também. E é interessante que quando Paulo se apresenta à igreja de Gálatas, né, ou de Galáxia, ele mais uma vez chama apenas o Pai de Deus e Jesus de Senhor. Então você perceba que quando a pessoa diz Jesus é Deus, toma muito cuidado. A Bíblia, pelo menos no original, não diz isso. Na falsa tradução ou a tradução errada, eles colocam. Mas o termo que Jesus recebe é o termo de Elohim, ou seja, Senhor, aquele que tem autoridade, que foi dado autoridade. E o próprio Jesus diz que toda autoridade do céu e da terra foi me dada. Né? Então é esse termo, não como um Deus. Versículo 4: O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Versículo 5: A qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Então percebemos mais uma vez que Paulo não chama Jesus de Deus e sim apenas do Pai, porque só tem um Altíssimo, um Eterno. Versículo 6: Maravilho-me de que, tão depressa, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está chamando a atenção de que a igreja de Galáxia, ou os Gálatas, estavam saindo do evangelho verdadeiro para um falso, para algo que não está escrito, que está indo além da escritura. Preste atenção nesse ponto importante. Versículo 7: O qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. É o que acontece hoje. Se naquela época dos apóstolos já acontecia isso, imagine hoje pessoas lendo errado a Bíblia, interpretando errado, pegando um versículo isolado e achando que aquele versículo isolado é a verdade. Por isso que aqui no canal nós mostramos a carta de Paulo, todo um contexto, todo um aparato para você compreender como se lê a Bíblia. Não é só pegar um versículo isolado e começar a falar besteira na rua. Esse é o problema. Paulo já estava alertando isso aqui. Dessa época, imagine hoje, que tem igreja em cada esquina e todo mundo se auto-intitula até apóstolo. Né? Tome muito cuidado. Versículo 8, para aqueles que creem em profeta e profetiza aí, olha o que Paulo diz. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldito. Então, todo mundo que diz assim, um anjo me revelou, o anjo me disse, não creia, isso é do diabo. Ponha na sua mente isso. Você que acha que fulano é profeta, fulano é profetiza, que Deus não mostrou nada. Paulo está dizendo que ninguém vai mostrar nada além da Bíblia. Muito atenção a isso aqui. Muita atenção a isso aqui. Tem pessoas sinceras com Deus, que amam a Deus de verdade, que estão lá achando que estão servindo a Ele e não estão. Paulo deixa bem claro nessa carta. Tomem muito cuidado, irmãos. 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, ou volto a dizer, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Tudo que tiver fora da Bíblia é maldito. Põe na sua cabeça isso. Ah, mas só conseguimos ler a Bíblia com a filosofia. Não, eu estou lendo a Bíblia para vocês, estudando com vocês, mostrando para vocês, sem filosofia. Apenas com o que está escrito. Então vocês percebem, irmãos, que é só ler direito, é só ler o contexto, é só ler o que está escrito, não o versículo isolado. Tomem muito cuidado para não ser enganado por aí. Bom?
Versículo 10. Porque persuado eu agora a homem ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Isso aqui é importante. Tem muita gente por aí que está agradando a homem, que está agradando a líder, que está puxando saco por benefício próprio, às vezes por um salário, por um cargo. Às vezes o liderado está fazendo besteira, não está agindo de acordo com a Bíblia, ou tem um líder que nem deveria ser líder, tem pastor que não deveria ser pastor. Mas aquela panelinha de corrupção que existe dentro do sistema de Babilônia, né? É isso aqui. Por que os sinceros são perseguidos? Porque eles não aceitam as coisas erradas. Só quem é perseguido pela palavra são os sinceros. Os da panelinha, o cara pode fazer o que quiser que passa a mão na cabeça dele. O sincero é perseguido. O de Deus é perseguido. O da panelinha, como diz Paulo, não é perseguido. Mas não é servo de Deus. Ou seja, não é servo de Cristo. Se você não é servo de Cristo, não é servo de Deus, porque Deus é o Pai. Versículo 11. Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. O que é que Paulo está dizendo? Ele não está pregando segundo o que ele acha que é. Ele está pregando porque Deus assim o revelou para pregar. Deus assim mostrou através de Cristo. E é isso que as pessoas não entendem. E no versículo 12 ele diz: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Você consegue entender o quanto isso é importante, irmãos? Por isso que hoje tem um monte de gente, um monte de escola de teologia, um monte de igreja na rua. Por quê? Porque eles não têm a revelação de Jesus Cristo. Eles têm o que eles acham. Eles pegam a filosofia platônica, a filosofia de outros filósofos, ateus, idólatras, para tentar explicar o único Deus verdadeiro. Como é que eu vou seguir o pensamento de um idólatra para explicar um Deus que condena a idolatria? Eu estou falando aqui de gregos. Entende como a filosofia grega não deve se misturar com a Bíblia? E parece que os estudiosos teólogos não aprenderam ainda. Ainda não entenderam. Quem revela a verdade não é uma faculdade, não é um diploma, não é mestrado, não é doutorado. Quem revela a verdade é Jesus Cristo. É só Ele. Ninguém mais revela. Infelizmente, as pessoas não perceberam ainda isso. Versículo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. Paulo era um religioso. Paulo era religioso e perseguia a igreja de Deus. Quem persegue os santos de Deus? Os religiosos. Entende? Por isso é que tem muita gente que, algumas redes sociais, começa a me ofender. Pô, então bora marcar o debate. Por que que ele foge? Por que que ele foge? Algumas igrejas aí que ficam me ofendendo por trás, falando um monte de besteira. Quando eu peço para marcar um debate, por que que eles correm? Por que que eles fogem? Ué, eu não tenho medo de, como dizia meu pai, botar a mão no fogo ou dar a cara a tapa. Eu não tenho medo. Bora ter algum problema? Vamos marcar um debate. Vamos debater, vamos conversar. Mas por que que eles correm? Eu não tenho medo, porque eu sei que eu tenho a verdade. Porque eu peço para Jesus Cristo a verdade. Eu peço para Deus me ensinar. Diferente de Paulo nessa época aqui, que ele estava no judaísmo, ou seja, ele estava na religião. Ele não estava em Cristo. Ele não estava no Salvador. Ele não estava com Deus. E assim são pessoas hoje, achando que estão numa religião e estão servindo e seguindo a Deus. Né? 14. E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos nossos pais, ou de meus pais. É isso que acontece. Tem muita gente hoje que ele é tradicionalista. Ele está na igreja, louvando a igreja, louvando a Deus na igreja, tem cargo, tem isso, tem aquilo, não conhece a Cristo, não conhece a Deus porque segue a tradição da igreja, porque segue o dogma da igreja, mas não segue a Bíblia. Aí quando alguma pessoa, sem ser eu ou outra, vai levar a Bíblia, aí começa, né? E a pessoa se diz ter Espírito Santo, aí começa a xingar, começa a fazer isso, levantar a voz, porque ele tem o Espírito Santo e ele diz que eu não tenho. É impressionante. Eu falo por mim, exemplo que eu passo, tem outros irmãos que passam por coisas piores. Tá? Eu estou falando leve aqui, o leve. Então, para você ver, quem está com Cristo, ele não prega filosofia, ele não prega dogma de igreja, ele prega apenas a Bíblia em todo o contexto. Por isso estudamos capítulo por capítulo, para entender contexto. Versículo 15. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Assim também, aqueles que vivem a verdade, que estão em Cristo, mesmo com as lutas, com as perseguições, por algum momento um pensamento equivocado,
por algum momento, nós que já tivemos preso na filosofia, preso no que a igreja acha que é verdade, manda pregar o que ela acha que é, quando a gente sai, exatamente o versículo 15, Paulo fala sobre nós também, eu me incluo. Deus me chamou desde o ventre da minha mãe para a graça. Que graça? A de Cristo, não a da igreja, não de uma placa de igreja, não de uma denominação. Interessante. Versículo 16. Revelar seu filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei a carne nem o sangue. Interessante. Interessante isso aqui. Ou seja, eu tenho que revelar Cristo com as minhas ações para os gentios. A pregação do evangelho é para o gentio. O puxão de orelha é para o cristão. É isso que o cristão não entendeu ainda. Um dia desses, uns meses atrás, eu estava conversando com um ex-aluno meu. Nós somos amigos, né? Conversamos sobre Bíblia, sobre vários assuntos. É muito bom, eu gosto de conversar. Tiramos dúvida, ele coloca uma coisa para mim, eu coloco para ele, vamos conversar. E eu coloquei um versículo para ele dos frutos da carne. Ele falou assim: mas o evangelho tem que ser só tudo de bom, não pode falar isso. Eu falei: negativo. Deus puxa a orelha, Deus é pai. Ele vai dizer que eu estou certo ou que eu estou errado. A mesma coisa com você. Se eu, como cristão, não aceito a repreensão de Deus, eu não sou de Deus. Eu não sou perfeito. Por isso que Paulo escreveu as cartas para a igreja. Para ver os erros da igreja, onde ela estava errando na doutrina, onde ela estava errando na ação, no pensamento, e Paulo, usado por Deus, direciona os seus filhos. E é isso exatamente que ele está dizendo aqui. Né? Ele prega por gentil na prática, não consultei carne e sangue, ele não consultou ser humano. Ele não consultou um ser humano, foi Deus que o revelou. Não foi o curso de faculdade que Paulo fez, que Paulo era um fariseu, não foi isso que fez ele pregar, foi Cristo. E as pessoas ainda não entenderam isso. Quem revela é Cristo. 17. Nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Quando Paulo se converteu, ele já saiu para pregar. Ele nem voltou para Jerusalém inicialmente. Aqui, leia Atos dos Apóstolos que você vai entender melhor. 18. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Para você ver. Né? Aqui está contando um pouco da história dele da conversão. Versículo 19. E não vi a nenhum outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Para quem não sabe, Tiago é irmão de Jesus Cristo. Para você que é irmão católico, que a Igreja Católica infelizmente ensina a tradição para você e não a Bíblia, você é sincero. Eu creio que você é sincero com Deus. Eu creio. Mas, felizmente ou infelizmente, a mãe de Jesus teve outros filhos. E Tiago era irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O apóstolo Tiago. Tem muitas pessoas que não sabem, porque a tradição prega contrário à Bíblia. Ora, acerca dos que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Paulo não mente. Ele está falando a verdade. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Olha para onde Paulo pregou, né? Versículo 22. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estava em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificava Deus a respeito de mim. Isso aqui é maravilhoso. Paulo, de perseguidor, virou o maior pregador do evangelho e uns que ajudavam o crescimento da igreja na pregação. Meus irmãos, acabamos por hoje o capítulo 1 de Gálatas. Que Deus os abençoe. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.